Nós vamos chamar aqui agora, pastor Jones, está aí, amado? Pastor Jones? Aê, amado, aê! Paz do Senhor, querido, tudo bem? Paz, querido. Eu acho que nós temos aqui a meia hora para o senhor e a pastora Nilma, um tempo até razoável. Meia para os dois? Então tá bom. Os dois, e eu pedi a benção aqui, então, amado, Pai, muito obrigado por senhor trazer aqui para nós o pastor Jones, a pastora Nilma, que o senhor venha abençoá-los, que eles venham fazer as vontades do teu coração, os seus sentimentos, que o teu Espírito fale agora através dele, nos trazendo, enriquecendo, nos construindo, nos nutrindo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por senhor trazer aqui para nós, então, a presença do pastor Jones, a pastora Nilma, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém, Jesus. Amém. É um tempo razoável, amado. Vamos lá, né? É a parte então, de vocês dois aí, meia hora. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, né? Pastor Johnson, está no mudo, amado. Está no mudo. Tá mudo aí? Agora melhorou, agora está aí. Melhorou? Tá. Glória a Deus. Amém, queridos. Acho que agora está dando certo. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, né? Vamos aproveitar o tempo que Deus nos dá, né, queridos? Porque glória a Deus por isso, né? Nós, como filhos de Deus, né, nós temos que estar preparados, queridos, para sermos repreendidos, né? Para sermos disciplinados pelo Senhor, né? Mas é claro que ninguém gosta, né, mano? O ego não gosta, o orgulho não gosta, né? Mas nós temos que entregar, né, amado? Nós temos que entregar o nosso orgulho e o nosso ego para Deus, né? Para Ele fazer o quê? Para Ele forjar. Né? Ele vai pegar o martelo e vai forjar. Glória a Deus. É, mano. E nós sabemos que o orgulho, ele é um jumento selvagem. Né, amado? Indomável. É indomável. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Que nós temos que ter um espírito quebrantado. Um espírito contrito. Deus não desprezará. Quebrantado. E o deserto, ele quebranta, querido. Né? O deserto, ele quebranta. Né? Glória a Deus, querido. O nosso espírito altivo, ele é quebrado. E ele tem que ser quebrado. É humilhado diante de Deus. Humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Então nós temos, querido, nós temos que ser maleáveis. Né? Nós temos que ser maleáveis. Trabalhar o barro, querido, ele tem que ser maleável. Senão o oleiro não vai conseguir fazer um vaso. Tem que ser maleável. Né? Então nós temos que ser maleáveis. Mas nós temos que ser quebrados para isso. Nós temos que ser quebrados. E quando nós entramos no reino de Deus, nós começamos a ser quebrados por Deus. Começamos a ser quebrados. No deserto. Ele quebra. É aprender dependência total de Deus. Aprender dependência total.
o orgulho, o ego. Porque o orgulho gosta de ser independente. Mas nós não somos independentes. Nós somos ovelhas. Temos um pastor. Né, querido? A igreja, ela é uma instituição. Ela é uma instituição, ela foi instituída por Jesus. Ela é uma instituição, ela é visível. Ela tem organização, ela tem hierarquia. Nós temos os 5 pilares. Né? Mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Para a edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento dos santos. Então, a igreja é uma instituição que foi instituída. Ela é visível, ela é real. Né, querido? No teu trabalho, né? O teu trabalho é uma instituição, você trabalha numa instituição. Né? Lá tem o quê? Hierarquia também, tem o teu chefe. Né, mano? Geralmente, quando o chefe disciplina a gente baixa a cabeça. Porque a gente não quer perder o emprego. Mas muitas vezes nós não baixamos a cabeça por humildade, é por medo de não perder o emprego, por medo de não ser promovido, por medo nós queremos agradar o nosso chefe, porque a gente quer ser promovido, a gente quer ganhar mais, nós queremos um aumento. Mas é por humildade? Não, por interesse. Eira, basto. Aí é que entra o reino de Deus, né, mano? O reino de Deus é uma instituição também. Né? Ela tem hierarquia, tem liderança, ela é visível, palpável, real. E foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele ensina, né? Você que tem um emprego, sirva bem no teu emprego. Né? Obedeça ao seu chefe. A própria palavra de Deus ensinando. Obedeça ao teu chefe como se fosse para Deus. Né, mano? Não por interesse, mas como se fosse para Deus. Charabasta, né, cantar. Paulo ensina. Seja submisso aos seus superiores. No teu trabalho. Como se fosse para Deus. Porque o trabalho, querido, é uma escola. A vida é uma escola. No trabalho, o ser humano aprende humildade. E no reino de Deus é a mesma coisa. No reino de Deus é a mesma coisa, querido. Tem hierarquia. Só que na igreja, os líderes foram colocados por Deus, por Jesus Cristo. O sumo pastor, o sumo apóstolo, o líder total da igreja, o cabeça, é ele. E ele instituiu a igreja e pôs na igreja líderes. E os líderes que ele pôs, eles têm que ser também. Nós temos que ter. Sermos submissos, né? Também na igreja, querido, principalmente. Se você é submisso no teu trabalho, né? Só que na maioria das vezes é por interesse, para não perder o emprego, né? Mas o coração do Filho de Deus, até no trabalho, a pessoa serve como se fosse para Deus. Que é o que próprio Paulo diz, né? No teu trabalho, sirva como se fosse para Deus. Né? Por quê, querido? Porque o trabalho já é um treino. Se você quer ser um líder na tua igreja, né? Se um dia você almeja, como está escrito na palavra, se você almeja algo no reino de Deus, na igreja do Senhor, você vai ser tratado por Deus. Você vai ter que servir bem antes no teu emprego. Na família. A família é um exemplo de igreja. Né? Você, o homem, o marido, ele é o sacerdote.
Entende, querido? Agora, para você ir para o reino de Deus, você está entendendo? Porque o reino de Deus, querido, ele tem que ser mais temido do que o teu emprego, a tua família. Porque você estará entrando para a igreja, uma instituição que o Senhor Jesus Cristo criou. E antes de sermos líderes na igreja, nós somos treinados aqui, no mundo. Ou numa outra igreja. Você entra numa igreja, as pessoas entram na igreja e as pessoas almejam. Ah, eu quero ser pastor. Mas você vai começar como um obreiro, um diácono, né, querido? E você vai crescendo nas suas funções. Mas é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, numa igreja verdadeira, querido. Porque a igreja, todas as igrejas pregam Jesus, prega Deus. Mas muitas vezes não estão vivendo Deus. Não estão mais vivendo o que estão pregando. Está frio. Entende? Só que a igreja, querido, é uma instituição é mais séria do que você imagina. É mais séria do que o teu emprego, do que a tua própria família. É maior. Então, você servir na igreja, querido. Então, a igreja não é algo que você acha, ou que eu acho, ou funciona do jeito que eu quero. É do jeito que o Senhor Jesus Cristo quer. Ele é o cabeça, ele colocou a liderança. A igreja é dele. É uma instituição. Ela tem que ser mais temida do que o teu emprego e do que a tua própria família. Porque é Deus. É Deus que está em jogo. Amém, querido? Então ela é uma instituição verdadeira. E agora, no fim, querido, os verdadeiros líderes vão aparecer. Aqueles ungidos, escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, de verdade, que passaram pelo deserto, entregaram o seu ego, o seu orgulho para Jesus martelar. Né? E dói, querido, porque orgulho ferido é a pior coisa que existe. Né? Glória a Deus. Mas nós entregamos para o Senhor refinar. Senhor, eu te entrego o meu orgulho, o meu ego, para o Senhor refinar. Refina. Refina. Amém? Para que o nosso orgulho não esteja preso aos sentimentos mundanos. A inveja, o ciúme, a discórdia. Né, querido? Os sentimentos primitivos. Vingança, mágoa. Nós entregamos para ele tratar o nosso ego, o nosso orgulho. Refiná-lo no fogo. Passar ele no fogo. Glória a Deus, para sermos verdadeiros líderes, queridos, na igreja verdadeira do Senhor. E a igreja verdadeira, ela vai começar a aparecer agora. As falsas vão começar a cair, vão começar a desaparecer e serem envergonhadas. Mas as verdadeiras vão começar a aparecer. Com verdadeiros líderes colocados por Deus. Amém, querido? E está escrito, né? Seja submisso aos teus líderes. Porque não há liderança ou autoridade que não foi colocada por Deus. Instituída por Deus. Então, a igreja é uma instituição real, querido. Não é imaginária, não é o que você acha ou o que eu acho. Ela é uma instituição verdadeira. Onde Jesus é o cabeça e ele coloca líderes. Ele treina pessoas. Nós entramos na igreja do Senhor, nós começamos a ser treinados. A partir do momento que você aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, você começa a ser treinado por Jesus. E tem aqueles que almejam. Né, queridos? Pastor, mestre, profeta, evangelista, apóstolo, são os líderes da igreja. É a liderança. São aqueles que o Senhor Jesus Cristo colocou para administrar a igreja dele. E ele treinou essas pessoas, ele separou, ele chamou e ele treinou. Você e eu. Darabá, para estarmos onde nós estamos. Nesta posição, com esta autoridade. Ele preparou. Porque é assim que funciona a igreja dele.
E ela é real, é uma instituição verdadeira, real. Tem pessoas, tem lugar. Por exemplo, nós estamos aqui online. Nós estamos numa igreja virtual. Mas é a igreja, é um lugar. Tem pessoas. Pessoas que foram treinadas, separadas e treinadas no deserto. Amém, querido? Para estar onde estão. E agora a igreja verdadeira vai começar a aparecer. E as igrejas do avivamento, elas são humildes, pequenas, elas são anônimas. Os verdadeiros líderes estão no anonimato neste momento. Mas eles serão, o Senhor vai mostrá-los para o mundo. A partir desse momento, né? Eles serão mostrados para o mundo, os verdadeiros líderes, aqueles que foram realmente lapidados, forjados, escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. E a igreja verdadeira, ela vai começar a aparecer. Ela é desconhecida para o mundo, mas o inferno conhece, o céu conhece. Os líderes que foram forjados e treinados por Deus, Darabasto de cantar, estão no anonimato, preparadinhos para serem mostrados ao mundo. O mundo não os conhece. O mundo não conhece a igreja verdadeira. O mundo só conhece a falsa. E essas que estão aparecendo aí, que prega Jesus, prega a Deus, mas estão frias, como gelo. Mas continuam pregando, porque precisa. Precisa do dízimo, da oferta. Continua pregando Deus, mas estão longe de Deus. Esfriaram na presença do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Mas os verdadeiros estão agora prestes a ser mostrados ao mundo. Glória a Deus por isso, coisa linda. O mundo os conhecerá agora, a verdadeira igreja. Nesse momento, ela é anônima e totalmente desconhecida. E os líderes também. Os verdadeiros líderes, os apóstolos dos últimos dias, os profetas, os pastores, os mestres dos últimos dias, estão prestes a serem mostrados ao mundo. Xarabasto de cantar. Foram treinados no oculto, no escondido, na solidão cósmica, como a pastora Nilva gosta de dizer, solidão cósmica, você está cercado por uma multidão, mas você se sente sozinho. Amém, querido? Este é o deserto, porque o deserto, ele não é literal. Ele é espiritual, ele é mental, ele é psicológico. É o deserto que o Senhor mandou eu e você. Enviou eu e você. Né? E ali nós somos treinados, forjados. O orgulho foi pego, esquentado no fogo e martelado. Foi refinado no fogo. O orgulho, o ego, refinado, foi pro fogo mesmo. E doeu, e dói. Dói como uma sensação de morte mesmo. Xarabás. Por isso que é morrer, querido. Por isso que é morrer a carne. O que é a carne? É o ego, é o orgulho. E ele tem que ser morto. E ele dói e ele grita. Amém, querido? Xaramasto de cantar. Glória a Deus. Então existe, querido, a igreja verdadeira. Ela é real, ela é palpável. Ela tem pessoas de verdade, treinadas por Deus. Ela tem líderes. E do mesmo jeito que você, né, trata bem o teu chefe, trata bem a tua família, né, é o mesmo jeito, é o que Deus exige, né? Glória a Deus, querido, porque o Senhor, ele se manifesta na terra através aqueles que ele escolheu, que ele forjou no deserto, que ele matou no deserto. E esses se tornam representantes dele na terra. Por isso que está escrito, o que você fizer para um desses pequeninos é a mim. Porque ele chamou, ele escondeu, ele enviou para o deserto e ele colocou na posição que ele quis. Então, são representantes verdadeiros dele mesmo, que somos nós. Glória a Deus, querido. Então, é verdade, é real, é uma instituição verdadeira, palpável, com líderes que ele colocou. Xarabasto de cantar. Glória a Deus, amado. Né? Então, é assim, é do mesmo jeito, né, que no teu trabalho,
Você teme o teu trabalho? Você teme a tua família? Você organiza, né? Você é um chefe de família, você lidera a tua esposa, os teus filhos, a tua esposa te ajuda como uma auxiliadora, já é o treino de Deus, né? Para que você se torne um verdadeiro líder agora na igreja do Deus Todo-Poderoso. Basta. E ela vai começar a aparecer agora, pastor João, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu não quis interromper o senhor ainda tinha mais 5 minutos ou 8 minutos aqui. Eu mandei mensagem para a pastora Nilva, eu não sei se ela está aí. Ela está aqui, ela está pronta aí. Ela o celular dela aí, vê se ela quer fazer aí. Tá, vou passar para ela aqui. Já vou. Lê seu celular aí, Amália. Mas, pastor... Vai, Amália. Tá bem? Estou bem. O senhor está bem? Estou bem, eu não queria interromper o pastor Jones, mas eu acho que você ia ficar calado, não ia falar nada. Eu passo uma mensagem para você. Olha o seu celular aí, vê se quer fazer. Ah, tá. O senhor me passou uma mensagem? Passei aí. Vocês tinham meia hora, 15 para o pastor Jones, 15 para você, mas se você quiser fazer a oração final, faz para nós, então. Mas você não quis entrar, eu sabia que você não ia entrar, né? O pastor Jones ia comer o tempo todinho. Não sabe o que é? Não, é assim, ó. Eu vi que fazia um bom tempo que o pastor Lucas não tinha participado. Então, eu escrevi ali que eu cedia o meu horário para o pastor Lucas, porque o assunto dele estava muito lindo, o assunto dele. Minha querida, o Espírito Santo conversa diferente com pessoas diferentes, e eu fiz o horário, né? Geralmente, quando nós temos 4, pode ser 20 minutos, e aí no finalzinho tem meia hora para você, o pastor Jones, você só tem que negociar o que vocês vão fazer. Ótimo. Para mim tá tudo... Para mim tá tudo lindo. Porque então, eu sempre sinto aqueles que querem participar, devem participar, tá? A gente dá um jeito. Glória a Deus. Amém. Então, eu gosto muito de participar, eu gosto de estar aqui, eu gosto de sentir a presença do Espírito Santo que age aqui no nosso meio. Eu também acho isso. 15 minutos dá para falar bom tempo, né? É claro, né? Tá ótimo. Para mim tá tudo bem. O pastor Jones falou 15 minutos, deu muito bem claro, tu não pegou a ideia principal. Muito bem explicado. Já tá calculando que é mil. Glória a Deus, eu vi que ele já estava ali calculando. Amém, pastor. Nós temos 10 minutos, você pode fazer uma oração, acho que não dá muito pouco para falar, ou pode fazer os dois? Posso. Vou fazer uma oração. Eu tenho só uma frasezinha para falar e vou fazer uma oração. Glória a Deus e aleluia. A paz, meus amados, que Deus abençoe a todos. Amo muito vocês também. Glória a Deus, irmã Lara. Sempre sorrindo, né? Glória a Deus. A presença do Espírito Santo nos traz alegria. A alegria do Senhor, essa tem sido a nossa força todos os dias, né, amados? Então, eu meditei muito, até falei hoje para o Jones, essa semana, eu medito muito, eu sempre tenho alguma coisa que eu medito, sabe? Todos os dias. Paz, irmão Ezequielzinho, bênção de Jesus, irmã Gislaine, todos os nossos irmãos aí, que sempre estão aqui, deixando a presença do Espírito Santo mais vívida. Amados, eu vou falar uma coisa, todos os dias, se vocês me perguntaram alguma coisa, com certeza eu vou ter meditado em alguma coisa do Pai, porque eu acho que esse é o alimento. Eu amo muito você também, irmã Rosana. Olha, a irmã Maria Carmo, tem muitas pessoas que sempre estão aqui. Olha ali, a irmã Maria Carmo, que quando eu bato o olho, irmã Eliana, eu procuro, tá entendendo? É assim, eu amo demais vocês. Vocês fazem parte da minha vida, da minha história, da minha caminhada. A gente está junto aí dia após dia, e o Senhor está vendo, e eu creio que o Senhor é tão maravilhoso, amados, que quando a gente for para a glória eterna do Pai, o Senhor, Ele vai vai ser algo assim, sabe, quando as pessoas estão unidas, essa união vai ser muito maior
Imagine só, junto, eu e vocês ali, ó, porque eu sempre me vejo em algum lugar ali, a gente sentado num banco ali, a gente sentado ou em roda, assim, naquela grama celestial, e Jesus junto com a gente, ou Paulo junto com a gente, e a gente ali, eles tirando dúvidas das coisas, sabe, celestiais, das coisas que tem na palavra, sabe, a gente tirando dúvida, a gente perguntando, Paulo, por favor, nos fale como que foi esse espinho na carne. Nos fale como que foi para você chegar no terceiro céu. Sabe? Essas coisas lindas. Então, eu acredito que eu vou estar junto com a irmã Maria Carmo, vou estar junto com a irmã Eliana, com a irmã Rosana, com a irmã Gi, com a Larinha, com o Ezequiel, com o pastor João, com todos vocês, sabe? E a gente vai ver uma coisa, que todas essas velhas coisas se passaram e tudo se fez novo, sabe? Toda a luta que a gente passou, muitas vezes, né? Toda a dor, toda a tristeza do nosso coração, todas essas coisas se passaram. Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma oração aqui para a gente, só deixa eu falar mais uma coisinha antes da minha oração. Sabe que essa semana eu estava meditando em cima de uma letra da música. Quem puder, anota aí e vai lá no YouTube, procura aquela música do Ministério Zoe, Até que o Senhor Venha, sabe? Nessa música vai falar o seguinte, ali vai falar da sede, sabe? A música clama para o avivamento de Deus, a sede da presença do Senhor. Daí ela vai falar ali, eu tenho, a música fala assim, fere meu coração com uma ferida aqui de fome por ti. Ela pede, sabe, para que essa fome seja saciada, que ela tenha mais e mais fome do Senhor. E eu tomei isso como minha oração dessa semana. Senhor, que eu tenha cada dia mais fome do Senhor, cada dia mais sede do Senhor, cada dia mais fome e sede da sua presença na minha vida. Sabe? É lindo demais. Fere meu coração, sabe? Ela pedindo para o Senhor ferir o coração dela com mais sede, mais e mais sede da presença. Porque às vezes a gente não busca tanto porque a gente não tem fome, a gente não tem sede. E a gente tem que pedir para o Senhor, eu quero mais e mais. Amém? Amados, eu vou orar agora pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, muito obrigada por eu estar aqui junto com os meus irmãos. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é maravilhoso sentir essa presença. Como é maravilhoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, poder falar das obras do Senhor. Como é maravilhoso sentir a presença do Teu Santo Espírito sobre a minha vida e sobre a vida de todos os meus irmãos. Manifesta o seu poder, visita cada lar. Visita, Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que não procede do Senhor dentro dos lares dos meus irmãos, das pessoas que estão, Senhor Jesus, aí assistindo atentamente, Senhor Jesus, que caia por terra. Manifesta o seu poder. Que eu e meus irmãos esteja guardado debaixo das asas do Onipotente. Que a gente esteja seguros em Ti. Senhor, nós queremos estar seguros no Seu coração. Continua manifestando o Seu poder. Continua nos dando fome e sede da Sua presença, da Sua palavra. Vai fazendo o Seu querer, vai movendo as águas do Espírito a favor de nós. Não queremos estar só ali na beira da praia, Senhor Deus, com os pés na água rasa. Nós queremos que essa água venha submergindo mais e mais, Pai, até não dar mais pé.
que a gente esteja totalmente envolvido nas águas do Espírito, sentindo a presença santa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Amém, Louvado amém, amém. seja Deus. Maravilha, eu Glória a senti Deus. sua alegria aqui, amado, foi tão bom. Glória a Deus, glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos terminar aqui a live. Eu declaro a paz do nosso Deus sobre a sua vida do pastor Jones, sobre seu pai e sua mãe. E que tudo que vocês fizerem, vocês sejam abençoados. Todo o sol que vocês fizerem, seja abençoado. Todas as pessoas que entrarem em contato com vocês, essa água viva que o Senhor derrama sobre vocês, sobre eles. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela participação do pastor Jones, da pastora Nilva. Em nome Glória a de Deus, aleluia. Amém, amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado. Você falou, o seu pai ia fazer uma mensagem um dia, não sei o que deu, acho que foi só aquele dia. Eu esqueci. Tá bom, tem que sair, já acabou. Fui eu que esqueci. Eu esqueço muito. Vamos deixar para a semana que vem, mas pode ser o primeiro horário? Pode começar. O que vai fazer, assim, né? Sempre dá para falar assim, sempre dá. Isso, então, se for o primeiro horário, vai ser melhor para ele, tá bom? Então, e daí tem a comunhão, e daí ele já traz a palavra. Ou ele pode fazer a comunhão também, né? Sei. Pode fazer também. Isso, tá bom, eu vou falar hoje, tá? Tá bom, já. Prometo que eu não vou esquecer dessa vez. Jones, ajuda. Deus abençoe, tá? Obrigado pela sua participação. Beijo para todos.